Armor Blitz é um game gacha de estratégia em tempo real, com a proposta de ser o lar das garotinhas tanques e também das menininhas de armadura, por que não, né? Produzido e publicado pela Hynet, lançado no ano de 2016. O enredo conta que no reino onde as armas vivem, a paz e equilíbrio, até que um dia as forças da corrupção, essas que infectam outras armas, aparecem e ameaçam a prosperidade da ilha. E você, o general, precisa combatê-las para alcançar novamente a paz na sua terra. E é aí que o jogo começa. Sobre a história, como já deu para perceber, ela é pra lá de simples. Não é real interesse do jogo em justificar os acontecimentos, sendo mais um plano de fundo. Tanto é que o próprio enredo do jogo não está inserido dentro do jogo. E por mais estranho que isso pareça, o enredo é contado pelos trailers e vídeos promocionais. A única coisa que ela pode te oferecer são os diálogos e interação das personagens. Elas reclamam do calor, do frio, te mandam parar e comentam sobre a região, dando aquela sensação de jornada, saca? Armor Blitz tem como gameplay base o estilo estratégia em tempo real. O objetivo principal é zerar a vida do adversário, e para isso você precisa mandar seus tanques, ao mesmo tempo que ele vai mandar os dele para se defender, tudo acontecendo simultaneamente. Para mandar os seus tanques é necessário usar pontos, aqui eu vou chamá-los de Gear Points. Cada tanque gasta uma quantidade específica de Gear Points, e o funcionamento é bem simples. Você espera os Gear Points carregarem e coloca o tanque. Esse tanque vai seguir uma linha reta até o inimigo, batalhando com tudo que estiver em seu raio de ação. As batalhas do game são em 3D, com câmera isométrica. Você olha todo o cenário da batalha e pode aproximar ou reduzir, caso queira. O cenário nas batalhas são um retângulo linear, diferenciando apenas no visual. Sem dúvidas, o ponto mais importante do game são os recursos. Eles são usados para quase tudo fora das batalhas, e eles são o óleo, que principalmente serve para entrar nas batalhas, o metal, que serve principalmente para reparar os personagens, mas também pode ser usado para fazer upgrades, e o dinheiro, que não tem uma função principal, ele é usado para quase tudo. Esses recursos são o que podem ser chamados de fator limitante, e também é necessário cuidar deles, pois eles não são tão abundantes quanto deveriam ser. As garotas tanques são os seus soldados. Elas recebem nomes de tanques reais, mas também têm um nome normal. Os designs são da hora. Elas são, em sua grande maioria, todas cheias de armaduras com partes de tanques, e muitas delas sofreram rebuilds ao longo dos anos, deixando elas ainda mais legais e bonitas. Elas podem ser divididas de acordo com seu tipo, sendo eles: Lights são mais fracos no geral e se movimentam mais rápido, sendo mais baratos para serem colocados. Heavy, literalmente os tanques do jogo, se movimentam mais lento e são mais caros para serem colocados. Medium, que é um meio termo entre os dois anteriores. E também temos artilharia, atacam de longe e, apesar de serem bem fracos, são suportes ideais. Tanques destroyers, esses que dão muito dano e servem para contra-atacar os tanques pesados. E por fim, temos a infantaria, que não são tanques de verdade. Morrem rápido, mas são bem rápidos. Porém, não vale a pena colocá-los no seu time. A utilidade deles é o fato que eles podem upar seus tanques com mais facilidade, mecânica que eu explico mais tarde. Uma curiosidade é que as unidades da infantaria vestem uniformes militares antigos, sendo cada um representando um exército. A outra divisão das garotas tanques é a raridade, que vai de 1 a 5 estrelas, nada de novo. Ainda sobre as garotas tanques, elas possuem skills, ativos e passivos, tendo também um nível de afeição. Quando chega ao máximo, ela ganha uma skin, e é possível equipar emblemas nelas, para dar um status positivo. Esses emblemas podem ser upados até o nível 15 e também possuem tipos e raridade. O mapa principal foi a coisa que eu mais gostei nesse game. Além dele ser muito bem desenhado, com vários biomas, a forma de progressão que o jogo escolheu é muito bem feita.
É mais ou menos assim. Você avança por pontos estratégicos, que são os hexágonos. Cada vez que você domina um hexágono, outros aparecem e você vai progredindo da forma que quiser, tornando a história algo não linear. E quem escolhe para onde ir é você. Por muitas vezes vão existir pontos de avanços duplos ou triplos, na qual você escolhe se quer ir para a direita ou para baixo, ou para cima. O interessante, como eu já comentei, é que são os personagens que vão te aconselhar para seguir para um lado ou para o outro, tornando esse de fato o melhor ponto do jogo. No mapa também podemos encontrar cidades que vão te dar dinheiro, minas que te darão metal e petrolíferas que te darão óleo, fazendo com que a decisão do lugar para onde avançar seja algo crucial, considerando esses pontos no mapa. Aqui vai ter também um sistema de fábrica. Nele, é possível obter personagens usando a opção Construct e Research, com a diferença que no Construct você usa os 3 recursos principais para obter uma personagem aleatória, e no Research você compra elas, usando Blueprints. Além disso, na Factory você também pode usar a opção Upgrade, que serve para usar personagens que você não queira para dar XP para que você está usando. Essa é a mecânica que eu falei mais cedo sobre a infantaria. É aqui que você usa eles. E a última coisa para fazer lá é o Recycle, que você troca personagens que você não quer por dinheiro e blueprints. Existe outra forma de se obter as personagens, que é o sistema de gacha padrão. Gastando determinada quantidade de item, aqui chamado de core, você faz as rolls, 10 vezes ou uma vez. O diferencial é que em cada roll você ganha pontos de respeito, que é possível trocar por personagens 5 estrelas aleatórias. O game vai contar com 3 modos principais. O primeiro é o Story Battles, o modo que conta a história principal. Portal of Chaos é um modo ranqueado que você vai completando fases e ganhando pontos, que te classificam em um rank. Esse modo só libera depois de um determinado ponto do jogo. E o Expedition é o último modo. Para fazer ele, você precisa fazer as missões de emergência. Elas aparecem aleatoriamente no mapa todo dia, e quando você completa essas missões, nos dias de sábado e terça, ganha-se um item chamado Expedition, e aí é só ir na parte de expedições e fazer elas. Nesse modo você pode conseguir alguns itens que você não conseguiria nos outros, como as infantarias. Tem também outro modo, entre aspas, que é o Scout. Nele, você manda uma personagem para caçar itens, e depois de um tempo, ela volta. E já que estamos falando dos modos, a dificuldade deles é razoável. Eu achei bem fácil até, pelo menos até perto da reta final. Armor Blitz é cheio de bugs, e a maioria irrita. É sprite de personagem bugando, bug de som, mas sem dúvidas, o que mais irrita é quando ele fica inclicável. Tipo, você tá clicando na tela, mas o game não reconhece, e ocorre com certa frequência até. Outro problema é o fato do jogo ser repetitivo. As fases se parecem muito, e quase não tem variedade dos inimigos principais, tornando um pouco chato de avançar na maioria das vezes. E para finalizar, eu não vou recomendar o game em si, porque infelizmente ele vai fechar no dia 30 de abril. Eu sei, é triste, mas acontece. Projetos vão e vêm, alguns dão certo, outros nem tanto. E por mais que os desenvolvedores tenham colocado seu sangue e alma, é hora de dar adeus. Então, para ficar marcado na história, Armor Blitz acertou em alguns pontos, com seu mapa bonito, realista e de certa forma dinâmico, e errou em outros, como a falta de uma história bem contada e um gameplay repetitivo e com pouca participação do jogador, além de todos os seus bugs. Eu adorei o jogo e espero que os desenvolvedores não parem de produzir. Espero que tudo isso aqui tenha virado experiência e eles possam seguir de cabeça erguida para o seu próximo projeto. E para quem quiser aproveitar o tempo que ainda resta, pode ir lá sem medo. Muito obrigado aos desenvolvedores. Foi um prazer, mesmo que por pouco tempo, ter sido um general. Muito obrigado e até a próxima.